Tá tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Bom, o pessoal vai chegando, vai entrando, mas como vai ficar, já tem gente aí, também vai ficar gravado, depois o pessoal pode ir assistindo, né? E eu faço sempre uma pequena apresentação inicial do que se trata, qual é a proposta, e aí eu vou te fazer 4 perguntas iniciais, né? Intervaladas. Certo. E aí, à medida que a galera vai respondendo e a galera vai perguntando, quer dizer, a galera vai fazendo as suas perguntas também e a gente vai dialogando com o pessoal. Tudo bem? Tá bom, cara. Eu só tô com o Então, meu tripé aqui, tá um pouco problemático, velho. Mas vou tentar dar um jeito de ele ficar bom aqui. tá, eu apoio na tela do computador, cara. É, cara, eu E também, boto o livro mas embaixo. eu inventei um tripé aqui e não deu muito certo. Pera aí, deixa eu ver se eu... Tá, enquanto isso eu vou falando o que é o Papo de Pé e qual é a nossa proposta de hoje, já que o pessoal está aí. Papo de Tá. Pé, para quem não conhece, é Papo de Psicologia do Esporte, é um projeto, um sonho que eu construí, do nada me veio Já um tá rolando. insight em 2016, na época dos Jogos Olímpicos de 2016, de chamar o Rodrigo Falcão, de São Paulo, o Maurício Marques, do Rio Grande do Sul, que esteve com a gente na semana passada, na quarta-feira, e a Thaís Coutinho, da Bahia, que vai estar na quarta-feira que vem aí. Em 2016, a gente fez vídeos dialogando e conversando sobre o que estava acontecendo nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. E aí veio a opção, veio a ideia de voltar com um Papo de Pé. Dessa vez estou retomando com ele num projeto de entrevistas e eu não tinha como começar de forma diferente a não ser entrevistando os 3 parceiros que estiveram comigo lá no início. E aí eu agradeço, então, desde sempre, Rodrigo, por você aceitar estar nesse momento aí com a gente. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem é você? Opa, primeiro eu que agradeço aí, meu amigo. Tanto tempo depois, né? Bom, eu sou 4 Rodrigo anos Falcão, depois. sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou psicólogo do esporte, psicólogo clínico, né? Acho que basicamente isso. Eu trabalho com basquete. Hoje eu trabalho com basquete feminino em categoria de base, num clube aqui de São Paulo. E também atendo no meu consultório. Eu já vou pedir Tá. desculpa aí para todo mundo que está ouvindo, porque eu tô com uma bebê em casa e provavelmente vocês vão ouvir lá ao fundo aí, tá? Então, de repente ela Ela é muito quer, bem-vinda. de repente ela vai querer participar também. Ela é muito bem-vinda. Valeu. Bom, Rodrigo, me diz o seguinte: quais foram as mudanças na sua vida nesses 4 anos, de 2016 para cá, da época do Papo de Pé para essa retomada do Papo de Pé? Você diz profissionalmente, pessoalmente, em que sentido? No sentido que você ouviu, da maneira que Tá, bateu em você. beleza. Bom, pessoalmente eu casei, né, com a minha namorada na época, que é a Elaine, que hoje é minha esposa. Mudei de bairro, morava num bairro aqui de São Paulo, fui para o outro, e hoje a gente constituiu uma família, a gente tem uma filha que é a Lorena. Então, pessoalmente, aconteceu isso nesse meio tempo. Profissionalmente, eu trabalhava num projeto social, que eu fiquei 9 anos, que se chama Instituto Rugby para Todos. E nesse tempo eu saí de lá, porque recebi uma outra proposta e tal. Né, e fui para a DC Bradesco, que é onde eu trabalho hoje, né, trabalhar com categoria de base, com basquete feminino. Além disso, continuei a investir um pouco mais na minha clínica, né? Como eu disse, eu também tenho formação em psicologia clínica e acho que é isso, né? Nesse tempo aí de grandes mudanças, digamos assim, né? Saí de um lugar que foi uma escola para mim, de verdade, um projeto social que poxa, aprendi muita coisa, tive várias experiências marcantes, enfim, né, com uma comunidade que hoje é referência aí no tratamento do Covid-19 e tal, enfim. Então então foi um lugar que marcou muito a minha carreira, né? E hoje estou num outro lugar também muito bacana, né? Então essa acho que foi a Então é principal, um essas ciclo foram as principais olímpico mudanças.
é um ciclo olímpico que mexeu, né? Casou, filho, Sem dúvida, filha, na verdade, transição isso. na carreira, crescimento, que maneiro. Na concepção da psicologia do esporte, Falcão, como é que você vê as mudanças nesse ciclo olímpico, nesses últimos 4 anos? Então, eu vejo que houve mais pessoas, né, que ingressaram na área, mais colegas, enfim. Houveram também cursos de formação aí pelo Brasil todo, isso é muito bacana, né? Mas assim, de verdade eu não, diferente do Maurício, né, é até uma responsabilidade falar depois do Maurício, né? O Maurício é um cara especial aí, né? Conhece bastante. Eu acho que pessoalmente assim, eu não vejo tanta mudança estrutural assim na psicologia do esporte, sabe? Vou dar um exemplo pessoal, vai. Até antes da pandemia, vamos supor que o projeto que eu trabalho hoje acabasse. Eu acho que seria difícil eu me reinserir no mercado novamente, né? Então, nesse sentido, acho que houveram pessoas, tem um grupo grande, maior, né, de colegas trabalhando, projetos iniciando e tal, mas eu não acho que tenha muita oferta ainda de trabalho. Acho que a demanda existe, certamente, muita demanda para trabalhar, muita coisa para a gente fazer em diversas modalidades, diversos projetos, mas a oferta de trabalho eu acho ainda escassa, inclusive aqui em São Paulo. Beleza. Então Beleza. não houve muita mudança, né, nesse sentido, sabe? A gente teve aí os Jogos Olímpicos uma baita vitrine, né, onde a psicologia do esporte ficou em evidência, até vários atletas comentando a importância do trabalho. Isso era temas que a gente discutia, né, naquele papo de pé dos Jogos do Rio e tal. Mas acho que isso não se consolidou, infelizmente não se consolidou como a gente gostaria, né? Acho que por vários motivos. Acho que os principais é o motivo político do Brasil, a instabilidade política do país, do esporte mesmo, né? Mas enfim, acho que foi um ciclo, eu vejo um pouco mais pessimista, sabe? Eu tinha uma outra ideia, sei lá, eu tinha uma ilusão, vou chamar de ilusão, sei lá, de devaneio, enfim, de que a gente teria um pouco mais de estrutura, a área como um todo, né, para os jogos que não vão acontecer, enfim, que seria nesse ciclo agora, né, que não vão acontecer nesse ano, né? Então é isso que eu penso assim do nosso cenário, né? Beleza. E você falou do Maurício, né? E é exatamente, quando eu pensei em vocês três, eu pensei em três pessoas que tinham pensamentos e relações e histórias diferentes. Eu acho que isso que era tão rico no Papo de Pé. A Simone Luz, aqui do Rio, que trabalha no Fluminense, concordou com você. Falou que tá fechada no que você falou. O pessoal que quiser fazer perguntas para o Rodrigo, fica à vontade. Eu vou fazer a quarta inicial, né? Que são as 4 primeiras que eu faço, mas a galera já pode ir fazendo aí. Você falou da mudança na sua vida, você falou quem é você, né? Você falou na mudança da sua vida, você falou na mudança na concepção da psicologia do esporte e no conceito esporte de uma maneira geral. Quais foram as mudanças que você viu, que você vê nesses 4 anos? Poxa, é difícil essa pergunta, hein? De verdade, esporte no geral... Esporte, percepção de esporte. Então, eu acho que está muito mais midiático do que antes, né? Até pelas redes sociais, que aumentou. Acho que as pessoas agora estão muito conectadas, enfim. Então, isso tem uma exposição positiva e negativa com relação a isso, né? Infelizmente, é sempre difícil falar um pouco de política, mas eu acho que não dá para não citar isso, né? O esporte acabou perdendo recurso, o esporte em geral, né? Tirando o futebol, que eu acho que é um caso à parte, todos nós concordamos, mas eu acho que nesse tempo o esporte em geral acabou perdendo recurso, acabou perdendo visibilidade, né, para algumas modalidades, enfim. Até antes de ocorrer essa parada aí devido ao Covid-19, alguns clubes haviam encerrado algumas modalidades, pensando até no basquete, que é um esporte que eu trabalho, né? O nosso campeonato sub-19, por exemplo, teria 6 times só esse ano.
né? Ou seja, basquete paulista, feminino, né? Isso. É muito pouco para uma modalidade que já foi medalha de prata em Olimpíadas, já foi campeão mundial, enfim. Então eu acho que o esporte, no geral, perdeu muito recurso, né? E isso acaba comprometendo a estrutura mesmo de todo mundo que está envolvido, né? Mas a exposição, em compensação, a exposição, sei lá, exponenciou também, né? Com rede social, com grupos, enfim, com todas essas coisas aí que a gente está vivendo nesse momento, né? Então você diz uma exposição midiática muito grande nessa transição desses 4 anos, mas também uma perda muito grande na estrutura do que seria a relação com o esporte. E aí você traz esse exemplo de só 6 times para disputar o feminino de basquete, né? Que realmente é muito triste. Tem uma pergunta da Julie, que é o seguinte: como funciona o trabalho da psicologia do esporte em São Paulo? Ela é aluna de psicologia, ela é aluna lá da Santa Úrsula, eu tenho o prazer de ela estar fazendo estágio comigo lá. E ela fala: para os alunos de psique que pretendem seguir a psicologia do esporte, o que você considera necessário para iniciar a carreira? E aí ela está falando dessa realidade em São Paulo. Então, eu acho que o mercado aqui em São Paulo, e talvez até no Brasil, exija uma pós-graduação, uma especialização. Então isso é imprescindível, porque a gente sai muito cru da faculdade, né? Eu, pelo menos, eu me formei faz 15 anos, mas mesmo assim eu não tive essa disciplina na graduação em nenhum momento. E hoje a realidade aqui em São Paulo é bem parecida, né? São poucos os cursos que oferecem a disciplina, a psicologia do esporte, inclusive como optativa. Então o aluno que deseja, né, o colega que deseja trilhar por esse caminho, é inevitável uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, a especialização, porque o mercado exige e, assim, o conhecimento é necessário também para isso, né? A psicologia do esporte é um conhecimento específico. Então, como as outras áreas da psicologia hospitalar, clínica, enfim. Então, a gente precisa ter esse conhecimento mesmo, essa formação, né, para atuar. Aonde você fez a sua especialização, Falcão? Eu fiz no SEDES, Instituto SEDES Sapienti AI, que é aqui em São Paulo. Né, em 2006, 2007, né, foram 2 anos. Tá. A Simone Falcão, Simone Luz, que eu falei, né, psicóloga do Fluminense, ela pergunta se você acha que a moda do coach, de alguma forma, desacelerou a necessidade real de um profissional em psicologia do esporte. Então, tem alguma correlação? Talvez para algumas pessoas, né, que... Enfim, eu vou ser um pouco corporativista nesse momento, sabe? Eu acho que a gente tem que defender a nossa profissão e o coach não é uma profissão regulamentada. É claro que existem profissionais bons que são coaches, existem profissionais ruins que são psicólogos, enfim, não é isso que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, quem vai trabalhar com base, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas de diferentes classes sociais. E às vezes o trabalho do coach, pelo que eu conheço, é algo muito pronto, né? Tô sendo até um pouco preconceituoso, confesso. É algo muito pronto e muito estabelecido que a gente coloca as pessoas, entendeu? Que a gente encaixa as pessoas. E isso não dá para fazer. Por exemplo, com atletas de base que estão em formação, que estão na adolescência, que estão, né, que tem muitas coisas ali acontecendo, né? Na verdade, assim, eu particularmente acho que o coaching é uma ferramenta do psicólogo. Eu acho que o psicólogo que é formado em coaching é uma ferramenta a mais aí pro psicólogo, né? Até porque a gente estuda muito tempo, se a gente for contar a especialização aí, são 7, 8 anos estudando, né? E, enfim, eu não acho que o profissional de coaching tenha o mesmo nível de formação que a gente tenha, né? Talvez eles, é claro, não vou generalizar, tem profissionais bons, eu inclusive conheço alguns, né? É claro que, enfim, eu acho que não vai ter o mesmo nível de qualidade
de trabalho, entendeu? Acho que a formação é outra, né? O os dois lados vão perder. É. Eu acho que o atleta vai perder por um lado e o profissional também, entendeu? Funciona, para algumas pessoas pode funcionar e tal, mas eu acho que não dá para funcionar para todos. Não dá para ser algo disseminado. Você falou de 9 anos de rugby, no Rugby para Todos, né? No projeto social. E agora você está no basquete, que pelo que eu entendi é rendimento, né? Isso, é categoria de base, mas não deixa de ser rendimento, exato. Por isso que eu não falei alto rendimento, é rendimento. Como psicólogo, como atuação de psicólogo, qual é a grande diferença, o que você percebe como atuação, a distinção de estar num projeto? Primeiro, eu não estou falando exatamente da modalidade, estou falando de estar num nível de rendimento ou num projeto social. Então, acho que a principal coisa é a pressão que existe, né, com os atletas e para se ganhar os campeonatos. Por mais que seja uma modalidade, uma categoria de base, essa pressão ela tá rondando a todo momento, né? Essa pressão ela acontece com as meninas em formação, no meu caso, né, são meninas que eu trabalho, e com os técnicos também, por mais que seja base, que a gente sabe que a gente teoricamente deveria zelar por uma competição mais saudável, algo nesse sentido. Eu acho que o componente pressão faz toda a diferença com relação ao trabalho do projeto social, que também tem a competição, né? A competição não é excluída, mas ela é realizada de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, e aí os desdobramentos da pressão são inúmeros, né? Para a saúde mental, para a qualidade de vida, enfim. Acho que esse é o principal elemento aí que diferencia, né? Porque, assim, é um projeto social também onde eu trabalho, né? Que é de um banco. Mas é do Bradesco, né? Isso, é um projeto, na verdade, é um grande projeto social do Banco Bradesco. Tá. Mas ele tem as categorias competitivas de vôlei e basquete feminino, né? De base. E o público é muito similar ao que eu atendia, ao que eu trabalhava em Paraisópolis. O público é muito similar. As origens são bem parecidas no basquete. No vôlei é um pouco diferente. Então, essas características são similares, mas esse componente pressão e inclusive dos treinadores, né, com relação a ganhar e tal, é bem explícito. Beleza. Voltando ao tema coach, né, dentro do seu depoimento, o Paulo Ribeiro está aí conosco. Um grande abraço, Paulo, uma referência aqui da psicologia do esporte do Rio de Janeiro e do Brasil. Sem dúvida, abração, né, fazendo. Ele pergunta se isso que você trouxe não falta um pouco uma força da psicologia, o psicólogo ali que peite isso, que coloque, que banque essa luta em relação aos coaches e essa busca de papel. Totalmente, eu acho que é isso aí. A gente tem que ser corporativista, como os médicos são, os advogados são, os engenheiros são, entendeu? Eu acho que o psicólogo ele deve ser mais corporativista, por uma questão de mercado mesmo e de ciência, de conhecimento. A gente tem que cada vez mais bater no peito e falar, ó, o que a gente faz é ciência, o que a gente faz tem comprovação, não é achismo, sabe? E nesse sentido falta muita coisa, vamos voltar para a política, né? Falta a política de conselhos, enfim, de categorias e tudo mais, de associações. Eu acho que falta um monte de coisa. Não é simplesmente notas, né? Porque a gente vê às vezes que acontece alguma coisa de coaching, até acho que uns 2 anos atrás teve alguma coisa em alguma novela e tal, e aí o conselho coloca uma nota. Legal, acho que vale a pena colocar uma nota, mas a gente tem que brigar de uma outra forma também, sabe? Enfim, é o que eu penso. Né? Eu não sei como fazer, mas de verdade eu acho que eu penso em algo nesse sentido. Falta fazer, né? A Julie pergunta também em relação às principais dificuldades da psicologia do esporte. Que você encontrou, ou seja, na sua trajetória, quais foram as principais dificuldades nesse processo até aqui? E sobre o que você falou do coach, só para trazer, o Paulo concordou e o Matheus também de Manaus está aí conosco e também concordou. Ah, legal. Estamos alinhados aí. Turma boa, turma boa. Tá certo.
Mas quais foram as Então, principais dificuldades na sua trajetória? então, a primeira foi conquistar um espaço, né? Eu acho que é uma trajetória acho que bem similar a todos nós, né? Que é conquistar um espaço e mostrar que o que a gente faz tem validação, é científico, enfim. Eu comecei, né, nesse projeto social como voluntário, né? Logo depois que eu fiz a especialização, eu comecei como voluntário, o projeto foi crescendo, eu fui crescendo junto com esse projeto e fazendo outras coisas, né? Clínica e outras parcerias. Eu acho que a melhor maneira é fazendo parcerias enfim, com os nossos contatos, seja médicos ou treinadores, ou projetos que a gente conheça, chegar lá e bater na porta mesmo, tentar alguma coisa nesse sentido e experimentar, entendeu? A gente vai errar bastante, vai quebrar cabeça, vai quebrar cara, mas é possível. Então eu comecei desse jeito, eu comecei, enfim, tentando parcerias, fazendo parcerias com outros profissionais, com outros colegas, e aí aos poucos a gente vai tendo um pouco de casca e sendo um pouco mais conhecido, e aí surgem os clientes, né? Enfim, vão surgindo os trabalhos, vão surgindo as oportunidades. Então foi assim que eu iniciei. E a principal dificuldade assim lá hoje, era o mercado, né? Sim. E assim Na até verdade hoje. é assim até hoje, né? Não deixa de ser, sabe? E aí a principal dificuldade ali era o espaço, era o mercado, né? E aí Sim. a Barbarelli eu acho que a Gia Barbarelli fez uma pergunta que eu adorei, cara. Adorei, porque assim, o Papo de Pé, a ideia do Papo de Pé é para falar para as pessoas que vão além da psicologia, não só para psicólogos, não só para psicólogos pop. E aí a pergunta dela é o que te levou a fazer psicologia? Putz, muita coisa. Inclusive ela é minha atleta lá da categoria Legal, Sub-17 de basquete. Reconheci pela foto aqui. Então, putz, acho que muita coisa me levou a fazer, né? Na verdade, eu sempre fui uma criança mais observadora, tal, né? Gostava de conversar com meus amigos, era um cara que, enfim, que tinha bastante amizade e as pessoas vinham se aconselhar comigo. Então, esse foi um primeiro momento. Um segundo momento, quando eu era adolescente, eu fui fazer terapia. A coordenadora da minha escola fez uma reunião com a minha mãe porque ela achou que eu deveria fazer e ela estava corretíssima, né? Porque eu estava praticando bullying e tal, né? Eu sofri bullying na pré-adolescência e aí na adolescência eu pratiquei o bullying, né? Uhum. E aí a coordenadora chegou na minha mãe, conversou e falou, pô, encaminha o seu filho para uma terapia que vai ser legal. E aí foi o divisor de águas, porque, óbvio, né? Um adolescente de 15 anos vai se negar a fazer por vários motivos. E para mim foi o divisor de águas, porque eu me identifiquei muito com um profissional na época e falei, poxa, acho que é um negócio que pode dar certo para mim, né? E foi isso. E aí, logo de cara, eu já sabia o que eu queria, assim. Então, para mim foi muito natural. Onde, cara? Sua graduação eu fiz foi Mackenzie. Fiz no Mackenzie. E aí eu vou particular ampliar aqui de São a pergunta. Eu vou ampliar a pergunta da Barbarelli. Eu acho que ela mesmo, que ela botou uma bolinha de basquete ali, os dois coraçõezinhos, então eu acho que é a própria atleta que você identificou. Eu vou ampliar a pergunta. Ela perguntou por que você começou. Eu pergunto por que você continua. Por que eu continuo? Poxa, porque eu sou... Primeiro que eu sou teimoso. Acho que por aí. E também porque eu gosto do ser humano. Eu gosto do comportamento, estudar comportamento humano, da diversidade humana. Acho que isso me fascina em todos os níveis, né? Uhum. Poxa, eu acho e estamos num momento bem complicado aí de se viver, né? E a saúde mental hoje em dia está muito em evidência. Já estava, né? Sempre esteve. Mas acho que agora, nesse momento que quem está conseguindo ficar em confinamento está percebendo o quanto também isso é importante para a nossa qualidade de vida. E eu acredito muito na psicologia, que a gente pode ajudar os seres humanos a se desenvolverem. Então isso que me motiva, de verdade. Independente se eu estiver no esporte, se eu estiver na clínica, se eu estiver, sei lá, em qualquer lugar, né? Eu acho que a psicologia é muito ampla, então a gente tem que... a gente pode trabalhar com uma grande diversidade aí de pessoas em diferentes contextos.
eu costumo brincar que independente se você está na psicologia do esporte, da escola, do hospital, seja lá onde for, você está na psicologia, né? Antes de qualquer coisa. A Cristiano, o Cristiano Cedra falou: Falcão continua porque faz um trabalho excepcional e transforma a vida de muitos para melhorar. Então tem aí um depoimento aí direto, provavelmente foi alguém com quem você trabalhou. O Cris o Cris é técnico lá comigo, é um cara diferenciado de verdade. Ele é treinador de basquete, tem mestrado em psicologia, né? Porque ele sempre acreditou que juntando as duas coisas ele pode ser um profissional melhor. E, poxa, a gente tem uma relação há 5 anos que a gente trabalha junto e é uma relação excepcional, assim, de verdade. É uma parceria de um treinador e um psicólogo que tem dado muito certo aí, né? Então acho que ele tá puxando um pouco o meu saco, mas eu também puxo um pouco o saco dele porque ele é um excelente profissional. Eu vou trazer 2 perguntas do Paulo. Ele perguntou se falta união aos PC do esporte para combater essa, acho que ainda estava falando da questão do coach, eu acredito. E agora ele fez a seguinte pergunta, vou até tentar botar na tela. Aí, foi. Dá para juntar rendimento com qualidade de vida? É a pergunta do Paulo. Puxa vida, não sei. A priori não, né? O esporte que a gente tem hoje, eu acho que não dá para a gente juntar rendimento e qualidade de vida. O esporte que a gente tem, a concepção de esporte que a gente tem hoje. Mas é difícil a gente mudar uma concepção de esporte, uma estrutura que já está consolidada há, sei lá, décadas, né? Hoje não dá para juntar as duas coisas, não. Eu acho que a gente teria que mudar toda a concepção de esporte, de rendimento, para falar em qualidade de vida. Estou falando de atletas de alto rendimento, né? Acho que a pergunta alto tem rendimento. Com isso. E com relação acha que essa pausa... Desculpa. Antes de entrar na relação aos PC, você acha que essa pausa, por causa do Covid, e aí essa paralisação em tudo, você acha que, de certa forma, pode caminhar para esse caminho? Caminhar para esse caminho foi redundante, mas, enfim, pode direcionar para esse caminho de a gente refletir essa não saúde no alto rendimento? Então, eu acho que seria uma boa tentativa, uma boa reflexão, porque os atletas estão sofrendo em casa, né? Confinados ou não, eles estão sofrendo fisiologicamente, porque não estão ativos, não estão, mesmo que treinem em casa, não é a mesma coisa que estar no ambiente esportivo. E aí, ansiedade está rolando, estresse e até casos mais graves aí de transtorno alimentar, depressão e tal. Isso é natural que de repente aconteça, né? Eu acho que a gente deveria... isso não deveria ser algo só nosso, da psicologia, né? Deveria ser ampliado aí para a ciência do esporte em geral. O quanto, talvez, os métodos de treinamento que a gente tem hoje são mais prejudiciais a longo prazo do que, né, se a gente for pensar em qualidade de vida, aí, que é a pergunta do Paulo, né? Mas é uma oportunidade, a gente está num momento de oportunidade também. De rever muitas coisas. De rever, exatamente. E aí a outra pergunta do Paulo em relação à união, né? Se você acha que falta união e que se a união dos psicólogos do esporte poderia fortalecer a categoria nessa disputa, nessa questão de espaço. Eu acho que falta, sinceramente falta. Acho que falta união, sim. Eu acho que a gente já teve mais desunido. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas, enfim. A gente cria. Papo de pé para criar. Pensando quando eu comecei 15 anos atrás, cara, poxa, a gente já teve mais desunido, eu acredito. Mas acho que ainda falta um pouco de união, de verdade, de pensar como uma categoria mesmo, enfim, pensar em estratégias, sabe? Pensar no marketing, que é algo que a gente não tem, entendeu? A gente tem que rever algumas coisas. A gente não pode ficar mais esperando acontecer, esperando que as pessoas chamem a gente para trabalhar, sabe? É claro que isso ainda vai acontecer, né? Mas a gente tem que se mostrar mais, por exemplo. Eu digo assim, eu tenho um blog. E eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que tem um blog de psicologia do esporte no Brasil.
deveria ter 100 blogs, entendeu? Deveria Sim. ter 100 canais no YouTube, deveria ter... Tem um ou dois podcasts aí, até o pessoal lá de Ribeirão que são nossos parceiros aí, que fizeram. Meu, deveria ter milhares, entendeu? Então, como é que a gente vai se mostrar para as pessoas se a gente não aparece para o grande público, né? Não adianta a gente só se mostrar nos congressos. É importante, claro, a gente participar de congresso e enfim, tá junto e tal. Mas não é o suficiente, entendeu? Até agora isso não deu certo, de alguma forma. Né? Porque Muito se a gente bom, for pensar nos... Sei lá, pensa no... Enfim, nos grandes clubes. É sempre as mesmas pessoas que estão lá. Entendeu? Por mais que venha, de repente, pinta um convite para você, para mim, mas é a mesma galera que tá sempre lá. Não tô desmerecendo o trabalho deles, ao contrário. Né? É porque eles são se nossas botam referências, a cara, né? Sim, são nossas referências. Eles são as pessoas que lá atrás tomaram soco na cara mesmo, né? Não é nem tapa na cara, né? Soco na cara para que coisa rolasse, sabe? Mas, enfim, é isso, cara. Acho que a gente tem que aparecer pro mundo, de verdade, assim. Eu penso muito nisso. A ideia do Papo de Pé passa por aí. E aí você está falando do blog, uma pergunta que eu ia te fazer, porque uma pergunta que eu faço é: quantos anos você já tem o blog, né? Porque, cara, como você sabe, eu sou professor universitário, e aí quando eu peço para alguém fazer uma pesquisa, é muito curioso que na maioria das vezes vem o seu site. A galera, quando coloca a psicologia do esporte, encontra seu site. Porque ele é muito bom, mas dois, porque é a única coisa que tem falando sobre, né? Então, mas fala um pouco do seu blog, do seu site. A Gabriela Correia está aí com a gente também. Gabriela Correia uma vez tomou um show com a gente num congresso lá em São Paulo. Estava eu, você, ela, e eu estou tentando lembrar a quarta pessoa e não estou conseguindo. Mas a gente foi num evento ali na Uninove, a gente tomou um chopp. Ela está falando exatamente isso, assim, falamos muito para nós mesmos e muito pouco para quem compra nosso trabalho. Fala um pouco do seu site, Falcão. Então, na verdade é mais um blog, né? Apesar de ser um site, sei lá, eu prefiro chamar de blog porque são ideias que eu coloco na tela ali. Na verdade, tem 10 anos, esse ano ele fez 10 anos. 10 anos, cara. 10 anos, é. Incrível. Eu tinha esse projeto desde que eu me formei, assim, né? Em 2007, desde que eu me formei na pós-graduação, eu tinha essa ideia de fazer o blog. Mas aí a gente vai, enfim, adiando as coisas e tal. Em 2010 eu resolvi colocar no ar. E ali, poxa, eu tenho mais de 200 textos, eu acho, que eu já fiz, assim, sabe? Refletindo sobre a área, devaneios que eu tenho. Na verdade, eu acho que é mais um diário, assim, de coisas que eu percebo da nossa área e eu tento colocar na tela, né? E você entrevista também, né? Você faz entrevista com alguns profissionais também, não é isso? Isso, a ideia inicial, na verdade, era que fosse um portal nacional, assim, que eu conseguisse trazer pessoas para falar e outras pessoas escreverem textos e tal. Mas aí acabou não acontecendo muito desse jeito, né? Acabou sendo uma coisa mais minha cara do que compartilhada, né? E eu digo antigamente porque faz um tempo que eu não faço as entrevistas com os colegas, né? Mas a ideia era mostrar mesmo o trabalho das pessoas. Inclusive, você já foi meu entrevistado lá e outros profissionais e tal. Era mostrar o que as pessoas fazem no Brasil, entendeu? De que não existe só Rio e São Paulo, existe, poxa, pessoas no Brasil inteiro tentando batalhar nessa área, né? Enfim, ele ainda está no ar, eu não sei até quando, porque dá trabalho e de verdade o retorno que eu tenho é pouco, assim, né? Eu tenho retorno de estudantes que me procuram para fazer entrevista, mas eu não tenho uma interação muito grande com as pessoas, entendeu? As pessoas acho que leem e, sei lá, de repente não interagem, ou enfim, talvez falte divulgação melhor também, não sei. Né? Mas eu já pensei em desistir várias vezes. Vai fazer falta, hein, cara? Porque é difícil de colocar, cara. Às vezes é difícil, né, de conciliar o tempo. Agora, por exemplo, eu tô num momento diferente, né, de paternidade, enfim, de que a gente tem uma criança para cuidar e tal. E aí não dá tempo de escrever, entendeu?
Putz, aí tem... Eu acho que ele está desatualizado já há alguns meses, né? Então, dá trabalho. Eu gosto, mas dá trabalho, de verdade. Cara, eu acho que o seu site deveria serve para ser estudo de tese ou dissertação, assim, a galera quiser, acho que dá para fazer um bom trabalho, bom trabalho. A Gabriela lembrou aí que quem estava com o chopp naquele dia com a gente era o Cavalari, era o Vitão, de Ribeirão. Bons tempos. Agora me diz uma coisa, Falcão, você falou, a gente estava falando da diferença do projeto social e do rendimento, né? E você trabalhou com rugby e com basquete feminino. Em relação à modalidade, Falcão, como é que na verdade, vou fazer duas perguntas. Como é que está o aspecto da cultura e do imaginário esportivo dessas duas modalidades no Brasil, né? Como é que é a percepção cultural e do imaginário coletivo? E como é que é a atuação? Qual é a diferença da atuação? O que cada modalidade demanda? Então, o rugby é algo novo, por mais que ele chegou junto com o futebol, digamos assim, ele explodiu nas universidades, né, no esporte universitário. Quando você fala futebol, você fala futebol americano, né? Não, futebol. O Charles Miller trouxe uma bola de futebol e uma bola de rugby, cara. Olha que interessante. E aí, por questões culturais, a gente escolheu o futebol, né? Na Argentina, eles são bem fortes com o rugby, né? E também chegou de forma bem parecida com os ingleses lá, que iam construir as ferrovias, enfim. Só que aqui ele ficou muito elitizado mesmo, ele ficou num gueto, né? O rugby. E aí os universitários começaram a jogar com mais frequência de 10, 15 anos para cá, né? Então tem essa coisa da novidade, o brasileiro não sabe o que é. Então ele confunde com o futebol americano, ele não entende as regras. Então, com relação ao imaginário, é isso, é uma novidade. Nossa, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Poxa, o pessoal se tromba mesmo, isso é permitido, sabe? Tem um choque cultural, assim, muito grande, né? Uma coisa que é uma eterna novidade, né? Isso. É uma eterna novidade, tá? Veio junto com o futebol e continua sendo novidade. Sem dúvida. É uma coisa muito interessante foi quando eu trabalhei com o rugby que eu percebi, é que o juiz é uma pessoa... O juiz é fundamental dentro da partida e só os capitães podem falar com o juiz. Né? Então, isso para a gente... para a gente ensinar isso é muito difícil, porque a gente está acostumado com futebol, com os outros esportes, e que o juiz leva empurrão, que os caras xingam, enfim. No rugby não, você tem que abaixar a cabeça e deixar só o juiz falar. Ele é dono da partida, né? Ele é um elemento fundamental. Então isso para a nossa cultura é muito diferente, né? Então nesse sentido foi uma das coisas que mais me chocaram, assim, de verdade. Mas aí a gente, né, com o tempo conseguiu compreender que tinha uma questão lá da filosofia do rugby e tal, que isso é preservado até hoje, né? Você vê a Copa do Mundo, é assim ainda. Só os capitães que falam com o juiz, por mais que ele erre, enfim. O VAR existe no rugby, o VAR tem outro nome no rugby, né? Agora não sei o nome. Existe no rugby há uns 15 anos, cara, nas Copas do Mundo, né? A Simone está falando que trabalhou com rugby aqui no Rio também. E que a grande dificuldade era a não popularidade da modalidade. Não era no esporte popular. Exato. E nesse imaginário em relação ao basquete... Eu tô vendo a Simone aqui comentando, eu lembro dela, assim. Eu lembro que a gente, inclusive, conheci lá o campinho de rugby. Eu não lembro o nome da comunidade que a gente foi, mas eu conheci lá o campinho de rugby quando a gente foi. E você está falando do imaginário e do basquete. Como é que é o do basquete? Então, basquete a gente já faz parte da nossa cultura, né? Basquete chegou a ser o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Que as pessoas mais gostam, enfim. Hoje perde pro vôlei e para outras modalidades, mas no passado recente de 20 anos, poxa, as pessoas gostavam de futebol e basquete. A gente tinha Oscar, tinha Hortência, tinha Paula, tinha Janete, tinha... Pô, basquete já foi campeão mundial, enfim, tem uma baita história, né? E NBA, não dá nem pra falar, né? NBA passou em canal
passa em canal aberto, canal fechado. Então o basquete já é mais tranquilo, né? As pessoas... A gente tem na aula de educação física, né? Algumas escolas, pelo menos a pessoa vê uma bola de basquete e ela sabe que é uma bola de basquete. A bola de rugby não, as pessoas confundem com a bola de futebol americano, né? Enfim, então é mais fácil de trabalhar nesse sentido, porque é um esporte mais popular e mais, né, mais visto aqui mesmo. E aí, quando é mais conhecido, fica mais fácil de trabalhar. Sim, sem dúvida. Tá. Uma pessoa do clã Falcão, Gildo Falcão, perguntou como deve proceder o psicólogo de um atleta obrigado a ficar sem competições, que é o que está acontecendo agora. E aí, como é que nós da psicologia trabalhamos com esses atletas que estão sem competição? Pois é, algo bem difícil, né, nesse momento. O que a gente tem feito, eu vou contar um pouco da minha realidade, né? A gente tem conversado com as meninas por Zoom todos os dias. Então a gente tem lá 1 hora e meia que a gente, eu digo a gente, é comissão técnica, né? O psicólogo, o fisioterapeuta, o preparador físico, os 2 assistentes técnicos, o técnico e tal. Então a gente achou que é importante ter esse contato para manter o vínculo, para mantê-las ativas mentalmente, fisicamente, né? Elas têm lá a planilha de treinos que o preparador físico passou para elas, e a gente também tem alguns trabalhos educativos e até, né, de psicologia mesmo, de mentalização, de visualização para trabalhar, né? Eu acho que é um momento muito importante para qualquer atleta também trabalhar os aspectos psicológicos, né? Porque, como eu disse antes, hoje eles não estão treinando, mas o corpo sente falta desse treino. E aí pode acontecer algumas coisas, pode acontecer ansiedade, pode acontecer, né, efeitos colaterais, digamos assim. Então, trabalhar os aspectos mentais e emocionais nesse momento é fundamental para quando voltar, né, a normalidade, entre aspas, que eles estejam um pouco mais ativos, né, e não sintam tanto esse aspecto emocional, que é muito importante aí na preparação. Deixa eu te perguntar, você falou que você está participando diariamente de reuniões por Zoom, de encontros por Zoom com as equipes. Sim. Esse seu trabalho diário já acontecia antes do Covid? Sim, já acontecia. Sim. Você já tinha uma atuação diária? Isso. Às vezes era observando o treino, né, que enfim, eu observo os treinos e converso com a comissão técnica, não diretamente com as atletas, e em alguns momentos eu também conversando com as atletas em particular, né? Seja em grupo, seja individualmente. Então foi algo tranquilo, porque a gente já estava habituado a fazer. Tá. Você falou da conversa com a comissão técnica, e você tinha falado no início, que eu esqueci o nome dele, você me lembra, por favor, do treinador que está aí conosco, que você já trabalha... Cristiano Segra. Cristiano Segra. Esse trabalho com a comissão técnica, com os treinadores, você tem como falar um pouco sobre isso? Tem. Poxa, então, ele é um trabalho fundamental, acho que pra gente, Rodrigo, você sabe disso, né? Eu acho que quando o treinador acredita no nosso trabalho, a gente consegue desenvolver qualquer coisa que a gente queira, entendeu? E aí eu tenho o privilégio de estar com uma pessoa que tem a formação, foi atleta, enfim, se formou como professor de educação física e tem mestrado em psicologia. Então ele conhece do assunto e a gente consegue fazer coisas em conjunto. A gente consegue planejar estratégias, a gente consegue ter uma conversa tranquila, entendeu? Eu consigo, acredito que dar uns toques para ele que talvez com uma pessoa que não tenha o mesmo tipo de formação seria um pouco mais complicado. Então com o Cristiano é muito, muito fácil de trabalhar, porque ele é uma pessoa aberta e tem toda essa bagagem própria dele, né? Mas nem sempre foi assim, entendeu? A gente tem treinadores que, enfim, que tem ciúmes da nossa relação com os atletas, que boicotam o nosso trabalho. Isso hoje não acontece mais, mas já aconteceu muito isso comigo antes. Eu acho que é fundamental quando a gente consegue... Acho que é fundamental quando consegue, pode falar. Então, quando a gente consegue conciliar as duas coisas, né? Quando a gente consegue mostrar que o nosso trabalho não vai mudar o trabalho deles, que ao contrário, a gente vai complementar o trabalho deles e vice-versa. Que é uma parceria, né? Não é uma competição, não é uma concorrência. Eu ia falar por aí, cara, porque
uma das coisas que eu acho que dificulta nesse trabalho é culpa nossa. Eu sempre falo isso com os meus alunos, assim, que tem a ver com aquilo que você estava falando lá atrás. É a gente não falar para o público, além da psicologia do esporte, como é que eles trabalham, qual é o nosso trabalho. Então, de repente, chega um psicólogo ou uma psicóloga numa equipe que, por quem é essa pessoa, né? Não tem a mínima ideia do que essa pessoa vai fazer. Então, o desconhecimento causa essa inveja, causa esse ciúmes, isso que você está dizendo, eu acho. Essa é uma percepção, sim, eu acho, né? E o Cristiano está falando que você faz muito mais do que toques, cara. Você faz... Sua atuação é muito boa lá. Você salva. Ele falou isso. Mais ou menos. Tá certo. Então, eu acho que é por aí também, Rodrigo. Eu acho que na formação do professor de educação física, eu acho que conversando com os colegas, né, das outras áreas, a gente percebe que a formação deles em psicologia do esporte cara, é quase nada, de verdade. Né? Uhum. Então, eles vão estudar, não que não seja relevante, né, mas eles vão estudar Freud, vão estudar Skinner, mas de uma maneira muito rasa. E isso não é psicologia do esporte, a gente sabe disso. E aí, além disso, tem a questão de como a população vê a psicologia na sociedade, né? Acho que mistura as duas coisas. A falta de formação durante a graduação de educação física, para a maioria, né? Não vou falar para todos, mas para a maioria desses profissionais. E também o quanto a sociedade vê vê a psicologia em geral, entendeu? A psicologia ainda, infelizmente, está relacionada à loucura, enfim, ainda tem muito preconceito. Mudou bastante, a gente sabe, mas ainda rola muito preconceito, né? Da massa, digo assim, do público em geral, entendeu? Então acho que vem um pouco desses estereótipos. Mas eu acho que é culpa nossa, a gente não fala para o público. Sim, concordo. A Fati Falcone pergunta o que você acha mais importante na sua profissão. E o Rodrigo Ascioli está querendo fazer um papo de pé com Rodrigos, porque são vários Rodrigos na psicologia do esporte, né? Pô, ele falou que tem barba, mas não tem óculos, mas ele pode participar. Mas enfim, a Fati Falcone... Daria uma mesa. O que você acha mais importante na sua profissão? Foi a pergunta Fati Falcone. Autonomia para trabalhar. Independente de recurso, você não precisa ter uma sala mega, hiper bacana. Óbvio que é legal se você tiver uma sala estruturada com ar-condicionado, vídeo, que eu tenho lá no clube. Poxa, ótimo. Mas é você ter autonomia e tempo para trabalhar. O que é isso? É as pessoas saberem o que você faz, respeitarem o que você faz, você ter seu momento com o atleta ou com o grupo para você trabalhar. Né? E ninguém ficar enfim, te criticando para querer saber o que você está fazendo, o que você vai fazer, no sentido pejorativo, né? Não que a gente não tenha que trocar. Sim. Mas eu digo que a autonomia, nesse sentido, é fundamental. E a autonomia, ela vem muito junto da confiança, né? A pessoa só vai te dar autonomia quando tiver confiança, e aí você tem que fazer um trabalho muito bem feito para poder conquistar essa confiança, essa autonomia. Se você tem hoje isso, eu acho que foi uma conquista, foi uma trajetória de conquistas suas. Sem dúvida. Falcão, a gente está chegando nos nossos últimos 10 minutos, então quem tiver perguntas aí pode ir fazendo também, mas a gente vai quase finalizar. Vamos pensar o cenário para frente. A gente meio que já falou isso, mas o que você pensa em relação ao esporte e à psicologia do esporte e a sociedade de uma maneira geral em relação a esse momento que a gente está vivendo e o que pode vir para frente? O que você espera? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o Maurício. Quando eu te chamar daqui a 4 anos, é claro que a gente vai ter encontros antes, mas quando eu te chamar daqui a 4 anos, o que você acha que vai ter de novo na psicologia do esporte e no esporte? Tá, eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais com uma parte clínica, que eu chamaria de saúde mental, né? Do que com performance em si, né? Não que a gente não faça as duas coisas, mas querendo ou não, quem trabalha em clubes de rendimento, teoricamente, trabalha mais com a performance, né? Digamos assim, para ajudar a performance dos atletas. Eu acho que o nosso papel vai ser cada vez mais clínico. E aí trabalhar com saúde mental. Trabalhar performance, mas também aliado à saúde mental. Eu creio que isso já vem antes da pandemia, né? A gente teve aí grandes atletas da NBA que
que falaram abertamente, né, que passaram por síndrome do pânico, depressão, pressão. Teve uma atleta que foi medalhista no Rio de ciclismo que cometeu suicídio. E os Estados Unidos e a APA, se não me engano, acho que foi em 2018, eles tiveram a APA e o COI tiveram uma reunião com psiquiatras do esporte, justamente para começar a ter diretrizes pensando nisso, né? Na questão da saúde mental dos atletas. Então é algo que eu creio que vai ser cada vez mais individualizado o trabalho do psicólogo do esporte. A gente vai ter nosso trabalho com grupo e tal, mas eu acho que o nosso trabalho vai ser cada vez mais voltado para o indivíduo. Eu creio que seja uma demanda aí para o futuro. A galera concordou assim, contigo, viu? A galera aí concordou contigo. E assim você ia falar, pode continuar. Não, você falou do que pode ser depois, né? Eu acho que o esporte vai perder mais recurso ainda, né? Porque a gente vai ter uma crise, já estamos vivendo uma crise, teremos uma crise grande aí pela frente, já tem alguns clubes que já, por exemplo, a NBB, o campeonato de basquete já foi cancelado, alguns clubes já estão cancelando contratos, clubes grandes como Pinheiros, como outros clubes, né? Futebol vai perder muito recurso, então vai mudar bastante coisa. Isso vai afetar a gente também. Enfim, então teremos momentos difíceis aí pós-pandemia aí, também no esporte. Mas eu creio que a saúde mental vai estar cada vez mais em evidência, como nesse momento, entendeu? Por mais que seja difícil por um lado ou por outro, eu acho que é a hora da gente mostrar o nosso trabalho mesmo. E aí é curioso que vem de encontro àquela pergunta que o Paulo fez no início, né? Se é possível trabalhar a saúde e a qualidade de vida com o alto rendimento, e eu acho que é isso que eu concordo contigo, acho que é isso que está acontecendo cada vez mais. Pelo menos a nossa busca, acho que a nossa luta política está indo muito nessa direção, de olha, são sujeitos, não são objetos de resultados, são sujeitos, né? E tem que ser cuidados como tal, tem que ser olhadas como tal. Falcão, a gente está realmente chegando ao nosso final. Eu vou te perguntar o seguinte, um filme, uma série, uma música, alguma coisa da cultura, da arte cultural que te inspira como psicólogo? Putz, cara. Que vem na cabeça agora, sei lá, a primeira que vem na cabeça. Poxa. Difícil, Rodrigão, de supetão assim. Um filme. Pô, vou pegar o filme Raça. Raça, maneiro. Que a gente discutiu ontem lá com as meninas do grupo e foi uma discussão em altíssimo nível, né? Tem tudo a ver aí com coisas que a gente está vivendo nesse momento, né, de preconceito, coisa e tal. Claro que em menor grau, talvez, mas acho que é um filme que eu gosto muito porque eu sou muito fã do Jesse Owens. Eu sempre é um cara que eu sempre gostei, assim. Acho que é isso, cara, de filme. Bom, o Rodrigo falou que é uma pergunta lá na Clodovil e Marília Gabriela. Pois é. Eu fiz lembrando do Porchat, que papo é esse, Porchat? Confesso que me inspirei num programa que eu gosto. Qual que era a outra pergunta? Música e... Eu vou tentar. Música, uma música que te influencia como psicólogo, um som, uma banda, alguma coisa. Porque na verdade era geral, assim, na arte, na cultura e na arte, o que te influencia como psicólogo. É a primeira coisa que vem na cabeça. E foi Raça, foi muito bem-vindo, assim. Tá no Netflix, quem não assistiu ainda vai assistir, vale muito a pena assistir, Falcão, meu amigo, eu, assim... Só lembrando, né, o Papo de Pé, a ideia é levar a psicologia do esporte. Eu vou ter outros convidados, não só da psicologia do esporte, mas para frente de outras áreas, levar para o público em geral, fazer com que a psicologia seja conversada. Não é à toa que o meu Instagram é Psicologia com Pierre RV, a ideia é de levar a psicologia para todo mundo. E eu não tinha como começar esse retorno do Papo de Pé sem ser convidando você, Maurício, Thaís. E da mesma maneira que vocês toparam lá há 4 anos atrás, vocês toparam novamente. Então, é muito bom ter parceiros que nem vocês.
Para quem estiver assistindo aí na quarta-feira, vai ser com a Thaís, às 21 horas. Thaís da Bahia, excelente profissional também. Falcão, antes eu te agradeço de coração e mensagem final aí. O que você gostaria de deixar para a galera que está nos assistindo tanto ao vivo como depois vai ver a gravação? Beleza. Eu que agradeço, Rodrigo. De verdade, acho que a gente não se vê tanto, né, cara? Mas a gente tem uma relação bem bacana aí, de várias trocas e tal. Então, eu acho que você retomar esse projeto antigo é muito legal. Pô, eu queria fazer um jabazinho aí, cara, se me permite. Boa, fica à vontade, o espaço é esse. Eu tô criando um site novo e um Instagram novo, que não tem a ver só com psicologia do esporte. Na verdade, ele é ampliando a psicologia, chama Conectando Emoções. Conectando Emoções. Isso, ele já tá. O Instagram já tá no ar, que eu tô começando, fazendo um pouquinho, né? Alguns posts bem raso ainda. Eu já tenho alguns podcasts gravados com esse mesmo nome e eu vou aos pouquinhos lançar isso aí. Então acho que é mais uma sementinha aí pra gente plantar, para divulgar o nosso trabalho. O nosso trabalho, eu digo, o trabalho da psicologia, né? Que, como eu falei lá no início, a gente tem que aparecer pro mundo. Poxa, o que mais que eu posso falar para vocês? Para vocês se cuidarem, para quem puder ficar em casa, fique em casa, por favor. A gente está vivendo um momento muito triste aí no país, né? Eu sou um privilegiado por poder estar na minha casa, com a minha esposa, enfim, com a minha filhinha e ter meu emprego, né? Mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem essa condição. E vamos se cuidar, vamos ficar em casa, vamos olhar para o outro, porque daqui a pouco tudo isso acaba e a gente vai ter que reconstruir uma sociedade diferente aí a partir do que a gente está vivendo agora. Acho que essa é a reflexão que eu trago aí. Muito boa, muito boa. Obrigado, e vou conectar nas emoções. Bora lá, todos associar, nós. associar. Meu amigo, um grande abraço para todo mundo que participou, foi ilustre hoje, Simone, o Cris Cedra, o Paulo, a Gabi, alunos, Julie, o Fred, todo mundo estava aí, o Rodrigo Acioli, que é o nosso representante lá na Federal, no Conselho Federal. E quem mais eu não estou falando, desculpa por não estar falando, mas o agradecimento é o mesmo. E como o Rodrigo falou, fique em casa se puder. E a gente se encontra na quarta-feira. Vamos na quarta-feira bater esse papo com a Thaís Coutinho, da Bahia. E ela é porreta, gente. Vale muito a pena assistir, porque ela é demais. É isso. Falcão, um grande abraço. Valeu, boa meu semana. amigo. Boa Obrigadão semana. Bom Dia das tudo. Mães para sua esposa amanhã. Pode deixar. Para sua mãe, para todas as mães aí do Brasil. É isso. Um grande abraço para todas as mães. Obrigadão. E é isso. Abração. Até mais. Até mais.